Olá, minha gente, boa noite, muito boa noite, que alegria, que satisfação estar com vocês nesta data, dia 14 de dezembro de 2023. Por que é tão especial? Porque a gente esperou quase 2 anos, né? O projeto estava lá engavetado, foi projetado, programado, planejado, mas, como diz, para tudo há um tempo, para tudo há uma hora. E estamos aqui estreando o Canal dos Municípios. Eu tenho falado muito, o que é o Canal dos Municípios? A gente vai tratar semanalmente, exclusivamente e especialmente sobre os municípios de Pernambuco. Especialmente, na verdade, sobre o interior de Pernambuco. O fato da gente gerar esse conteúdo do interior, a nossa perspectiva e intenção é trazer exatamente o que os municípios do interior de Pernambuco têm feito de melhor para os cidadãos. Né? O que tem feito diferença na vida das pessoas. Então, por essa razão, a gente vai ter aqui semanalmente prefeitos, né? São gestores públicos, secretários, secretárias, diretores municipais, e a gente vai abordar exatamente todos os temas, tratando daquilo que mais interessa às pessoas, o que realmente tem feito diferença na vida delas. E nós convidamos para estrear aqui conosco o prefeito de Garanhuns, que é o Sivaldo Albino, tá certo? Ele é o nosso convidado por várias razões, entre elas também, agora no mês de dezembro, que a gente tem o Encantos do Natal, né? Assim, Encantos prefeito? do Natal. Encantos do Natal, que é sem sombra de dúvidas no Nordeste, sinceramente. Eu digo porque eu conheço a Serra Gaúcha, inclusive eu tenho casa lá. Algumas pessoas já me perguntaram, olha, como é que a gente faz para ir? É só ir, é só pedir a chave, tá certo? E a gente vai se embora para Gramado. Eu conheço aquela região já tem uns 8 anos, mais ou menos, indo ininterruptamente, viu, prefeito? Duas vezes por ano, e me encantei com a região ao ponto de chegar a fazer um investimento lá na cidade, naquela região que realmente é muito gostosa. E indo a Garanhuns me lembra muito a Serra Gaúcha, né? O clima propriamente dito, toda a beleza que envolve ali a cidade de Garanhuns e, obviamente, nesse período natalino, porque no Nordeste eu desafio alguém me mostrar, prefeito, algo que tenha semelhante a Garanhuns. Então, Sivaldo Albino, seja muito bem-vindo nesta nossa estreia do Canal dos Municípios. É um prazer, uma alegria imensurável tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu, boa noite a todos e a todas, a todo o canal de comunicação seu, Welter Duarte. Prazer estrear no seu programa, ao tamanho da responsabilidade, né? A gente abrir agora esse novo programa que eu tenho certeza que vai dar oportunidade, como você disse, a muitos gestores, né, no nosso estado, especialmente os gestores aqui do Agreste Meridional, Setentrional, do interior de Pernambuco, além de secretários, secretárias e com pautas importantes sobre Pernambuco, especificamente de cada município, de cada região. Então, é com muita alegria que eu fiz questão e agradeço, né, por abrir o seu programa e espero que a gente possa ter aqui um bate-papo bastante produtivo e que possa contribuir aí com as suas perguntas e as informações que a gente possa levar ao povo de Garanhuns em especial, mas claro, ao povo pernambucano. Muito bem, vamos falar sobre a sua gestão, mas vamos falar também sobre a sua experiência, né, no âmbito público. Você que teve 4 mandatos consecutivos como vereador, também tem passagem pela Alep. Agora, antes de tudo isso, prefeito, eu gostaria de saber um pouquinho da sua história. Antes de chegar à carreira política, como é que foi, de onde vem, o que fez o Sivaldo Albino? Olha, eu sou filho natural de Garanhuns, né, Helder? E construí toda a minha história em Garanhuns. Sou filho de Severino Albino e Eudemir Rodrigues Albino. Graças a Deus meus pais estão vivos, com saúde. E a gente construiu essa história toda em Garanhuns, né? Meu pai natural de São João, município vizinho, que era distrito de Garanhuns, e minha mãe de Caetés, município também vizinho, que era distrito de Garanhuns. E a gente tem toda uma história em Garanhuns, mas teve um período, meu pai foi vereador, no período de 83 a 88, aquele mandato tampão de 6 anos. Foi eleito em 2000, foi eleito em 1982. Né? Eu tinha 10 anos de idade, mas já desde cedo gostava da política. E meu pai tinha uma churrascaria, Welter, que um certo dia eu saí do desfile do antigo colégio do Arraial, lembro como hoje, eu tenho uma memória boa, graças a Deus, que é hoje antigo ginásio do Arraial, que hoje é o CMA. E eu chegava lá no 7 de setembro, muito movimentado, e era uma churrascaria grande, tinha um espaço interno e externo, e eu fui começar a ajudar os garçons a servir. E peguei gosto, né? E aí pedi a meu pai, eu trabalhava lá como garçom. Sim. Nos finais de semana. Naquele tempo não tinha essa questão de conselho tutelar, não tinha
essa responsabilidade do filho não poder trabalhar de menor, né? Isso eu estou falando de 40 anos atrás. E eu comecei nos finais de semana, toda sexta-noite, sábado e domingo, eu estudava pela tarde, à noite trabalhava, sábado e domingo eu trabalhava como garçom. E aí cresci, fui acompanhando meu pai no mandato de vereador e comecei a despertar o gosto pela política, nos movimentos estudantil. Mas depois meu pai teve um momento que perdeu a eleição de vice-prefeito, ele teve mandato de vereador, depois perdeu a eleição de deputado, e resolveu ir embora de Garanhuns. E terminou que levou toda a minha família, só ficou em Garanhuns eu e minha irmã mais velha, Sandra, que inclusive é a nossa secretária de cultura, quem está cuidando aí do Encanto do Natal, dos nossos eventos. Perfeito. Ficando em Garanhuns, né, eu garoto ainda, muito jovem, 19, 20 anos, né, e eu fui morar com minha avó e comecei a trabalhar na empresa São Cristóvão, tá? Coletivo São Cristóvão. Eu trabalhei durante 10 anos, na verdade 9 anos e 11 meses, como fiscal de ônibus e vendi minhas férias como cobrador, para ter o extra. Então eu trabalhei, construí essa história, ganhei a eleição, montei com meu saudoso tio, né, e minha tia Helena, a sociedade de um restaurante Tulipas. É o mesmo sócio que tem o Varanda, o Terraço em Garanhuns, inclusive o Varanda aqui em Caruaru, e a gente construiu essa relação, fazia eventos, e aí fui despertando o desejo pela política, até que coloquei meu nome como candidato pela primeira vez no ano de 2000, e fui eleito o vereador mais jovem daquela legislatura, né? Eram 15 vereadores, eu fui o 8º mais votado, e aí comecei a construir a minha carreira política até os dias de hoje, né? Então já são aí 22 anos, né, de diretamente envolvido na política, mesmo antes, enquanto garoto, participando de movimentos estudantis, né, que tinha desde garoto o desejo de ingressar na política, mas comecei já de uma forma assim vitoriosa no ano de 2000 e estou aqui até hoje para contar a história. Ou seja, desde cedo é uma pessoa que conhece bem os anseios ali da população de Garanhuns, sabe das necessidades, sobretudo, né, prefeito? A minha pergunta para você agora é o seguinte, para a gente já entrar no aspecto da sua gestão, do primeiro ano da sua gestão, isso como chefe do Poder Executivo de Garanhuns. Qual foi o maior desafio, desde o seu primeiro dia de trabalho até a data de hoje? Pandemia. Você assumir a gestão, mesmo diante assim, de muitas dificuldades que a gente enfrentou, não é? Mas assumir a gestão do município no momento mais crítico que a humanidade mundial passava com a crise sanitária da Covid-19, e você ter a responsabilidade de cuidar de muitas ações do município, que era no combate ao contágio do vírus e salvar vidas, né? E então, a dificuldade, prefeito, até naquele início mesmo, de ninguém saber exatamente, né? Exatamente, você não sabia de que forma agir. Você a cada momento tinha um fato novo, oscilava, aumentava o contágio, você fazia uma ação, tinha que fazer outra, e cuidar de muitas coisas à distância, né? E eu sempre fui uma pessoa determinada, Welter, e sempre fiz questão de acompanhar as coisas de perto. Eu faço isso até hoje. Caio, meu filho, que me acompanha sempre, sabe disso. Em todas as atividades, em todas as áreas, em todo segmento de um projeto, da execução, eu estou presente. E na pandemia não foi diferente. Antes disso, no mandato de deputado, eu acompanhava lá no Hospital Regional do Moura, de perto, tentava fazer as ações por parte do governo do estado. E eu ia lá para dentro do hospital, né? Não sou médico, não sou enfermeiro, não sou técnico de enfermagem, mas eu estava lá enquanto deputado para dar o apoio moral aos gestores, dando incentivo àqueles que estavam na linha de frente. E fiz isso no mandato de prefeito. A gente montou leitos de UTI, eu acho que 5 municípios apenas no estado de Pernambuco, entre eles Garanhuns, montaram leitos de UTI com recursos próprios, tá, para cuidar de salvar vidas. E eu estava sempre presente lá dentro dos leitos, conversando com a secretária, conversando com o diretor médico, conversando com os enfermeiros, porque era um momento assim muito difícil, que tanto morria paciente quanto morria profissionais. Mas eu fazia questão de estar lá me protegendo, tomando as precauções, né, com luvas, com máscara, mas estava lá, inclusive dentro dos leitos de enfermaria, conversando com os pacientes e até mesmo dentro dos leitos de UTI. Então a gente... Foi um momento muito delicado, não foi, prefeito? Um momento muito delicado, um momento assim de aprendizado, humanamente falando.
Eu sempre digo que o ser humano que acompanhou a pandemia, se ele não mudou a sua maneira de sentimento, do olhar para as pessoas, Rever conceitos. ele não vai mudar mais. Não vai mudar mais, porque a gente viu pessoas Concordo. próximas, jovens, pessoas adultas, crianças, pessoas da terceira idade. Isso. Não tinha idade, não tinha sexo, não tinha cor, não tinha religião, não tinha Verdade. situação financeira. Isso. Pessoas que Social, tinham condições social, às vezes não Isso. tinham um leito. Né? Teve um momento que Verdade. não importava o dinheiro que tivesse, não Verdade. tinha um leito Verdade. para cuidar Foi da para sua... todos, foi para todos. Para todos. É. Atingiu todo mundo. Chegou no colapso. Verdade. Então acho que foi um momento que precisava mudar o sentimento das pessoas. Então assim, para mim foi o momento mais desafiador da vida como um todo. Uhum. Porque não era cuidar da minha vida, era fazer ações para cuidar da vida dos outros. Eu estou falando de uma cidade de 150 mil habitantes, praticamente, né, e que espera muito da ação do gestor. E a gente liderar isso, né, tá na linha de frente. Então foi o maior desafio que eu enfrentei, que posso dizer a você, que me trouxe muitas lições de vida. Tá? Eu aprendi muito, né, nesse período, e da responsabilidade do que você tem, né, e do que você foi pego naquele momento. Inclusive, pós-eleição, eu contraí o vírus da Covid-19. Eu ia até perguntar, como é que foi? Contraí, tanto eu quanto toda a minha família. Foi eu, minha esposa, Caio, meu filho, meus filhos, Rodrigo e Matheus, todos nós. Mas graças a Deus, todos nós com sintomas leves, né? A gente não precisou de auxílio do hospital, só medicação em casa, né? Perdeu o paladar, mas nada sério. É um pouco de febre, a gripe, mas nada que nos preocupasse, né? Mas muitas pessoas não tiveram a oportunidade e a felicidade que a gente teve. Verdade. E como foi gerir exatamente essa questão da saúde e gerir a economia, gerir o comércio, aquela coisa do fica em casa, como é que fica? Você assumindo o primeiro ano logo, iniciando ali como prefeito. Como é que foi essa questão também, prefeito? As pessoas têm um desafio muito grande e o gestor ele precisa saber a hora certa de agir. Nós tomamos uma posição em Garanhuns no momento que foi o momento mais delicado da pandemia. Era o momento que as pessoas tentavam ter sua retomada na economia. Garanhuns estava passando por um processo que, quando teve uma flexibilização, ficou um pouco mais flexível. As pessoas começavam a fazer muitos eventos em clubes, eventos em chácaras, e o número de contágio foi aumentando. Consequentemente, depois o número de pacientes. A gente abriu leitos de UTI, leitos de enfermaria, né? Mas chegou um momento que atingiu 100% da ocupação. E estava aumentando muito o número de contágio. E a gente precisou tomar uma decisão. E nós, acredito que no estado de Pernambuco, nós fomos o único município que mandamos fechar tudo durante 10 dias. Nós fechamos o açougue, nós fechamos as lojas de conveniência, tá? Deixamos só aberto supermercados, farmácias. Tinha também lojas que faziam o chamado delivery, só que abriam as portas, as pessoas iam lá, olhavam, nós fechamos tudo. Colocamos 100% de fiscalização e deixamos aí praticamente só em funcionamento supermercados, tá? Farmácias e postos de combustível. E a gente conseguiu, foi uma crítica muito grande naquela época, porque as pessoas diziam que estava tirando a economia, atacando isso, atacando aquilo, o comércio, o açougue, o delivery, a gente proibiu tudo isso, né? Lanchonetes, restaurantes, tudo a gente estava realmente proibindo, porque as pessoas naquele momento, muitos não respeitavam. Você fazia a entrega, o delivery do restaurante, da pizzaria, mas as pessoas abriam para as pessoas mais próximas para irem para lá, né? Fechavam as portas, mas as pessoas iam consumir dentro. As pessoas da entrega. Então foi um momento que a gente precisou fazer. Tem um jogo de cintura, né, muito necessário, grande, né? Necessário, foram muitas críticas, mas a gente conseguiu depois ter um resultado 3 semanas na frente e a gente conseguiu diminuir bastante os casos, né? As pessoas depois compreenderam quando a gente passou do momento difícil, mas naquele momento foi um momento realmente de dificuldade, um momento muito adverso, mas que foi, não tenho dúvidas, que foi a medida mais correta que a gente tomou com relação à pandemia da Covid-19. Até porque era compreensível também, né, prefeito? As pessoas ficarem preocupadas no sentido de quem tem negócio, quem tem comércio, né? De fechar.
né? Como é que eu faço? E aí, de repente, não tem uma renda. Como é que eu sustento? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou... Não, meu fornecedor, como é que eu pago a conta? O imposto que vai chegar, etc e tal. Então, de certa maneira, eu diria até que a preocupação e as críticas que certamente aconteceram, que não foi só para o senhor, isso foi de maneira muito geral, né? A coisa do fechar, mas que eram medidas que eram necessárias para trazer a consciência para as pessoas de que era preciso realmente se resguardar. Senão poderia piorar. Exatamente. A situação que já era ruim poderia piorar. Exatamente. Né? E a gente estava também num momento muito difícil do governo federal que dividia muito as opiniões, né? Vacina, tinha sempre aquela insegurança quando começou a surgir a vacina no exterior, né? Especialmente nos Estados Unidos, na China. Então, havia sempre uma divisão de opiniões, né? E você ia na contramão disso. Como é que você faz? Um país dividido politicamente. Então, foi um cenário pior imaginável que a gente para enfrentar a pandemia da Covid-19, porque ainda teve essa parte que não contribuiu. O que é que você faz? O que é que você não faz? Qual a ação que você tem? Qual a ação que você não tem? Porque tinha pessoas do governo que defendia que o contato era fundamental para as pessoas. Eu acho que você deve lembrar disso, que se defendia que o contato era fundamental para as pessoas pegarem logo o vírus e depois ter imunidade. Isso. Só que depois provaram que isso estava errado. As pessoas pegavam uma, podiam pegar duas, pegar três. Isso. E quando pegava todo mundo o contágio, quem tinha que era com sintoma mais grave, que não era sintomas leves, como é que a gente fazia nos hospitais do nosso país, né? Então foi realmente um momento difícil, mas que graças a Deus a gente conseguiu superar e a gente está aqui hoje, né? Podendo aí, sem máscara, contar a história. Exatamente. Né? E, como eu disse, foi um momento assim que serviu muito de experiência, de lição. Foi uma experiência, uma lição dura, amarga, mas que faz com que a gente possa realmente ser humanamente mais justo, né? Eu acho que, eu falo isso não como gestor, falo isso como pessoa mesmo. Acho que todos devemos ter tirado um ensinamento com a pandemia. Muito bom. Ainda ficando um pouquinho na saúde, Garanhuns ainda não tem hospital municipal, mas vai ter. Não tem, né? Eu sempre cobrei isso, né? Desde meus mandatos de vereador, mandato de deputado, eu sempre cobrei, porque Garanhuns tem um hospital regional, que é o Hospital do Moura, que atende a 25 municípios em torno do Agreste Meridional, mas na verdade a gente recebe paciente de mais de 30 municípios e que 70% dos atendimentos do Hospital Regional do Moura são pessoas de Garanhuns. Por quê? Porque não tem um hospital municipal. A gente conseguiu diminuir isso, né? Hoje eu estou falando de 68%, 70%, mas era quase 80%. Porque nós melhoramos os serviços das unidades básicas de saúde. Porque nós instalamos um centro de especialidade Luiz Lessa que tem lá 20 procedimentos de atendimentos. Então a gente conseguiu desafogar um pouco. Mas para desafogar realmente o Hospital Regional do Moura, a gente precisa de um hospital. E a gente está finalizando o projeto, na esperança ainda de agora dezembro ou janeiro ir para a licitação, e será um hospital de 100 leitos. Então a gente vai poder atender sim a demanda de Garanhuns e desafogar um hospital do Moura, que é o hospital regional. Vai ser um investimento, Welter, em torno de 25 a 30 milhões de reais. Deve ter um prazo de obra e execução de 2 anos, 2 anos e meio. E a gente espera aí que o hospital esteja funcionando em 2026. Uma obra importante. Uma obra muito importante para cuidar das pessoas, para salvar vidas e cuidar da saúde da população de Garanhuns. O que mais a gestão tem feito no sentido de saúde, no sentido de prevenção, prefeito? Olha, a gente tem feito vários trabalhos, né, com campanhas educativas, mas também com ações efetivas. O Centro de Especialidade do Luiz Lessa, como eu te falei, é um desses pontos. A gente tem melhorado todos os atendimentos das unidades básicas de saúde, né? Reformando, qualificando os profissionais, a oferta de medicamentos, de exames. Mas eu costumo dizer que o mais importante que a gente pode fazer da saúde é cuidar da saúde preventiva. E como é que a gente também tem feito isso? Interligado com ações que a gente tem montado com as nossas academias. Isso. A gente tem a Academia da Saúde e tem a Academia de Musculação. Então a gente tem interligado isso nos bairros, interligado com os nossos PSF, nessas comunidades onde a gente pôde implantar. E uma academia com um profissional acompanhando, eu costumo dizer que ela não cuida só da saúde física, ela cuida da saúde preventiva e da saúde mental. E a gente já começa a sentir esse resultado.
tem diminuído bastante já os atendimentos na unidade básica de saúde. E especialmente as pessoas da terceira idade, que é o maior público que nós temos hoje, além dos jovens, as pessoas da terceira idade que estão sendo estimuladas, incentivadas pelos nossos profissionais naquelas comunidades a participarem dessas academias. Então as pessoas estão lá quase todos os dias se exercitando. Aí as pessoas, o profissional fala da alimentação, o que é importante, o que você deve comer, o que você não deve comer. Isso. Né? Porque tudo isso você sabe que é um conjunto, ajuda, é um conjunto, né? É. Então a gente vem melhorando a cada momento. A gente começou nesse trabalho há pouco mais de um ano. O projeto nosso, a gente já implantou 4 academias, o projeto é chegar em 10 academias. Excelente. A gente inaugura mais uma agora no dia 21 de dezembro, dentro do nosso parque esportivo. Vai ser a maior academia que a gente vai montar, mas a gente tem mais 5 para o próximo ano para entregar à população. E a gente faz isso assim, descentralizando. Muito bom. A gente leva em comunidades onde as pessoas não têm acesso. Tem um espaço lá, por exemplo, que nós montamos, um centro esportivo, que são 2 campos de futebol iluminados, um do lado do outro, com alambrado, né, iluminação. A gente fez uma pista de Cooper, uma academia, um playground e uma arquibancada. Qual foi o objetivo disso? Às vezes as pessoas não conseguem ter onde deixar seus filhos para poder ir para uma caminhada. Ou seus netos, que eu estou falando de pessoas também da terceira idade. Sim. Então a gente fez um espaço que tem as crianças, o espaço da pista de Cooper e o espaço do campo de futebol. Então não é desculpa para as mães, as avós, dizer eu não posso ir porque eu não tenho onde deixar meu filho. Não consigo. Ela deixa o filho dela ali, brincando, ou o neto, né? Ou no campinho de futebol, ou no playground, e ela está ali do lado fazendo a caminhada e se exercitando. Então a gente tem criado espaços de convivência assim. Mesma coisa a gente tem feito em praças grandes. Quando a gente tem um espaço, a gente coloca o playground do lado da academia, às vezes na pista de Cooper, e uma área grande de convivência, para a gente ter todas as gerações e oportunizar, especialmente as mães, as avós, para levar seus filhos ou netos enquanto elas fazem a prática do exercício, né, e cuidando da saúde, como eu tenho dito, da saúde física, mental e preventiva. Está muito claro, prefeito. E a gente vê isso muito evidentemente nos grandes centros. A preocupação dos gestores públicos em ter ambientes, por exemplo, como espaços como esse que você acabou de citar. Porque quando hoje a gente vai a uma consulta médica, por exemplo, a primeira coisa que os médicos normalmente têm perguntado: está se exercitando? Exatamente. Né? Como é que está a atividade física? Como é que está? Mas é a primeira coisa que eles perguntam, é impressionante, né? E cuidar da vida das pessoas, obviamente, é cuidar ali da obra ali de saneamento. Inclusive, eu quero, logo vou chegar a esse tema aqui com o senhor, mas é cuidar da prevenção. E isso é trabalhar a prevenção na vida das pessoas. Exatamente. E a gente tem feito isso com profissionais, tá? A gente, além da oportunidade, a gente está gerando emprego, tá? Porque quando a gente monta uma academia, a gente coloca lá geralmente 1 ou 2 profissionais da educação física, 2 ou 4 estagiários. Nós colocamos quem cuida da limpeza, vamos colocar o vigilante de fiscalização para poder também cuidar e manter o ambiente sempre íntegro, né? Limpo, organizado, que as pessoas, os vândalos, não venham danificar. Então a gente faz uma série de ações e a gente inclusive tenta colocar pessoas para trabalhar nesses locais que são pessoas da comunidade, que tem um zelo ainda maior com isso, né? A gente tenta identificar isso e vai colocando. Então são uma série de ações, uma série de fatores que a gente já começa a colher os frutos de agora. E você tocou num ponto importante. Né? Qualquer consulta médica, quando se vai, que ele vai examinar, ele pergunta: está cuidando da atividade física? O que é que se faz? Está caminhando, se exercitando? Qual é a sua alimentação? Então a gente tem esse conjunto, né, muito bom, de ações que a gente tem feito, como a gente cuida das crianças nas escolas, da creche, com a alimentação, com as atividades. A gente faz isso também, especialmente com as pessoas da terceira idade. Nós temos uma comunidade lá na Coab 2, que nós temos aí mais de 350 pessoas que participam dessa academia. Metade disso são pessoas da terceira idade. Metade disso. Então a gente dá a oportunidade àquelas pessoas ali que muitas vezes não tem mais atividade, a não ser tomar conta de casa, pessoas aposentadas, pessoas que não têm outras atividades. Então a gente vai oportunizar isso, né? Vai trazer de volta. Se manter ativo, né? Ativa, trazer qualidade de vida, porque você tem a parte do exercício, mas você também tem aquela parte da dinâmica, da dança, do social, né? E o social, né? Interage, convive, né, interagir. Então acho que é um investimento que realmente tá valendo a pena, por isso que eu estou investindo tanto em praças e academias. Garanhuns terá um parque esportivo. Isso, que a gente inclusive inaugura
agora dia 21 de dezembro, né? Acho que depois de quase 60 anos, Garanhuns volta a ganhar um parque, né? O último foi o Parque Euclides Dourado. E a gente vai poder dar esse parque esportivo, que leva o nome inclusive do ex-prefeito Luiz Carlos de Oliveira, com 14 equipamentos esportivos dentro desse parque. Além de um espaço de teatro ao ar livre que a gente vai ter, um espaço bem moderno, com arquibancada. A gente vai ter lá pista de Cooper, a gente vai ter futebol de areia, beach tênis, voleibol de areia, basquete, futsal, voleibol, campo gramado com grama sintética para campo de futebol com toda iluminação. Nós vamos ter academia, espaço para os pets, 2 espaços de playground, um para crianças menores, outro para adolescentes, além de uma área grande de convivência, uma área de estacionamento. Então é um parque realmente muito completo que vai atender numa comunidade bem carente, que é a comunidade da Boa Vista, né, que eu já tive a oportunidade de dizer que fica entre o cemitério São Miguel e a Funase, né? Então é uma área morta que estava abandonada, que a gente está ali levando realmente assim qualidade de vida e, como eu costumo dizer, levando vida para aquele ambiente. Uhum. Então vai ser um ambiente que vai mudar o conceito daquela comunidade, que vai mudar o conceito de Garanhuns, e que realmente vai ser assim a obra até agora que mais vai marcar o nosso governo e que eu vou fazer com muito gosto. Uhum. Um investimento de 6 milhões de reais que está valendo a pena, mas que vai valer mais ainda a pena com o resultado que a gente vai ter aí no futuro próximo. Como projetar e estruturar Garanhuns para os próximos 20 anos, por exemplo, prefeito? No sentido de infraestrutura, como é que tem sido esse trabalho do senhor nessa área? Welter, eu tenho dito que a gente vai avançar Garanhuns, depois da nossa gestão, nós vamos avançar Garanhuns 15 anos. A gente está levando obras estruturadoras. Eu já disse em diversas entrevistas que Garanhuns é uma cidade que tem menos de 11% dela saneada. E a gente não consegue resolver, porque saneamento é uma obra muito cara hoje. Para você resolver o problema de Garanhuns do saneamento, seria algo em torno de 500 milhões de reais. Estou falando de R$500 bilhão. Então, eu tenho que cuidar pelo menos do básico. E qual é o básico hoje? Garanhuns é uma cidade que se projetaram, fizeram pavimentações sem drenagem de água servida, sem drenagem de água pluvial. Então eu estou cuidando disso. Todas as obras que a gente está fazendo de pavimentação, a gente está fazendo com drenagem de águas pluviais ou águas servidas. Inclusive tem uma parte que a gente fez na comunidade da Coab 3 que a gente contemplou também com o esgotamento sanitário, né, por parte do município. Então a gente tem feito essa estrutura, feito esse investimento, avançando em obras estruturadoras e cuidando de grandes obras, como eu falei, essa do parque. Você imagina que depois de 60 anos a gente vai ter um parque construído na cidade, né? A gente vai ter o novo centro administrativo, com a nova sede da prefeitura, transformar o Palácio Celso Galvão no Museu de Garanhuns, criando o Museu do FIG. A gente tem uma história com o festival de inverno, a gente vai preparar aquilo, porque hoje é um prédio que é fechado praticamente ao público, né? Que você não tem espaço nenhum para as pessoas trabalharem, inclusive de acessibilidade. Nós temos dificuldades quando é no verão, quando você tem a parte de tributos, que fica na entrada da prefeitura, que as pessoas ficam no sol. Mesmo a gente ampliando na nossa gestão o espaço. Período de inverno, as pessoas ficam na chuva. Porque o espaço é pequeno para acomodar. Então a gente vai trazer um espaço moderno, com acessibilidade, e que, além de tudo, Welter, a gente vai ter uma economia de quase 2,5 milhões por ano em aluguéis. Vários prédios da prefeitura são alugados. Então a gente vai poder concentrar tudo num só lugar. A gente está requalificando o Cristo do Magano, projeto belíssimo. A primeira etapa nossa é essa, de fazer o projeto do Cristo. Tem um projeto de requalificação que a gente está concluindo da sementeira, para que no futuro próximo a gente possa fazer um teleférico ligando o Cristo Magano até a sementeira. Excelente. Que é uma área belíssima que a gente tem. E também a gente tem um projeto de querer construir no futuro próximo, se a gente tiver a oportunidade, o parque urbano ao lado do Cristo do Magano. Tem uma área que a gente já conseguiu comprar e a gente quer ampliar para poder tentar fazer isso. Mas isso seria num projeto futuro, tá? Se assim vier a acontecer. Mas para esse momento a gente tem estruturado a cidade. Garanhuns há mais de 15 anos que não recebia nenhuma área de lazer, nenhuma praça. E a gente vem fazendo praças com academias, com playgrounds, com essa interação, como eu vinha pontuando aqui. Basta dizer a você que a gente vai fazer ao longo desse período
algo em torno de 20 praças novas na cidade, tá? E eu estou levando praças Excelente. para as comunidades. A gente está requalificando com um projeto de requalificação para a Praça Souto Filho, para a Praça Dom Moura, para a Praça do Relógio de Flores e finalizando a etapa da reforma da Avenida Santo Antônio. Tudo isso vai fomentar o turismo, além dos eventos. É uma série de fatores, né, de conjunto Uma coisa que a gente vai tem feito. ligando a Uma coisa outra. que vai Puxa ligando a outra. outra, né, e a gente vai puxando e vai adequando, além dos pontos turísticos que a gente tem, como o Santuário Mãe Rainha, a Polilac, o Lago São Francisco e a Vinícola Vale das Colinas são também atrativos. Então você Eu tem conheci o lago, é lindo lá. lindo o lago, Conheci, lindo a lindo, vinícola, lindo. a Polilac É, também, a também. Fazenda Polilac, o Santuário Mãe Rainha. Então você tem esses 4 pontos turísticos que vai se juntar aos nossos, do Pau Pombo, que a gente vai requalificar, do Parque Euclides Dourado, que a gente vai requalificar, do Relógio de Flores, da Praça da Fonte Luminosa, que é a Praça Souto Filho, da Praça Dom Moura, do Centro Cultural, do Cristo do Magano. Aí vamos ter o Museu do Figo, o Museu de Garanhuns. Então você vai Tudo vai ter engrenando, tudo vai... exatamente um atrativo Excelente. para você ir a Garanhuns e não ter só Uhum. a questão dos eventos. Então a Uhum. gente tem um calendário de eventos e a gente vai ter todo esse calendário turístico, além da infraestrutura, né, de pavimentações, de pavimentação asfáltica, de avenidas que a gente está projetando para abrir, de colocando asfalto onde tem calçamento, que a gente também vai melhorar a fluidez do trânsito e cuidando da saúde, da educação, dos programas sociais. Então a gestão ela é como toda. Uhum. A gente vai deixar Garanhuns 100% em iluminação LED. Já deixamos agora os 3 distritos de São Pedro, Miracica e Iratama. E já estamos em mais de 60% da cidade e a gente finaliza os 100% agora no mês de janeiro. Então a gente está avançando, trabalhando em todas as áreas e projetando realmente essa cidade para o futuro e o futuro próximo. Como eu disse a você no início da pergunta... E o futuro é hoje, né? O futuro é hoje, exatamente. Não é Por isso? a gente vai avançar na nossa gestão, sem sombra de dúvidas, Garanhuns nos próximos 15 anos. De todo o investimento que a gente está fazendo, é o maior investimento da história de Garanhuns. Durante esses 2 últimos anos vão ser investidos, até o final do ano que vem, né, cerca de 300 milhões de reais em obras estruturadoras na nossa cidade. Então, é um impacto gigantesco. Perfeito. Dá para dizer assim, vendo você falando aqui, que muitos compromissos de campanha, por exemplo, você cumpriu e até mais. Exatamente. De compromisso de campanha. Eu costumo dizer, Welter, só interrompendo, que nós fizemos um plano de gestão. Plano de governo, foi de gestão. Não foi um plano de campanha. Que existe muito isso. Você faz o plano de governo, né, para criar expectativa nas pessoas, para conquistar a confiança das pessoas e, consequentemente, o voto. E a gente tem realmente tudo assim que eu tenho colocado no plano de governo. A nossa equipe é orientada para a gente seguir. É verdade que tem algumas coisas que a gente não conseguiu e tem outras coisas que a gente entendeu que era melhor mudar no caminho, no percurso. Mas eu posso te dizer, por exemplo, o Parque Esportivo. Sim. Não estava dentro de um plano de governo. Uhum. A iluminação LED, toda a cidade, não estava dentro de um plano de governo. A requalificação do Cristo, do Magano, estava. A requalificação do Parque Euclides Dourado já não estava. Uhum. A requalificação do Relógio de Flores, da Praça Dom Moura, da Praça Fonte Luminosa, da Praça Tiradentes, não contemplava também dentro de um plano de governo. Então tem muitas ações que não estavam dentro do plano de governo e que a gente já realizou, outras a gente está realizando e outras nós vamos realizar a partir do próximo ano, porque está dentro do processo de licitação. E considerando que 21 foi um ano muito difícil. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. O primeiro ano. 2022, como é que foi 2022, prefeito? Foi um ano, a partir do segundo semestre, já de entregas, né? A gente projetou o primeiro ano, foi, como eu falei, foi de salvar vidas. Isso. Viabilizar recursos. Nós assumimos dentro da pandemia e assumimos com 22 obras paralisadas, inacabadas. Nós temos creche lá que Assumiu, concluiu todas. Já concluímos 17. Tem 4 que a gente vai concluir até fevereiro, que são Excelente. 2 quadras e 2 creches. Nós já entregamos 3 creches e 2 quadras. Tá, de escolas que faziam parte de obras inacabadas. E olha que eu vou falar a você, tem creche que era ainda da outra gestão, que tinha sido iniciada a obra em 2011 e a gente entregou ela em 2022, 11 anos depois. Minha gente. Tá? Tem creche que tinha de 2012, que nós entregamos o ano passado, 10 anos. Que coisa. E tem outra creche que começou em 2015.
e que nós entregamos esse ano, quase 8 anos depois, 7 anos e alguma coisa. Então, o Parque Euclides Dourado, o campo do parque, nós entregamos com 6 anos depois. Obra que se iniciou em 2017, 16, 17, que a gente entregou também o ano passado. Então, a gente assumiu, você imagina, assumir dentro de uma pandemia, com 22 obras inacabadas, queda de arrecadação, o Instituto de Previdência praticamente falido, você assume com 43 milhões em caixa, que não dava para pagar 2 anos da folha dos inativos, tá? E hoje a gente tem 92 milhões em caixa. Então veja que Muito bom. tem uma gestão em todas as áreas. Economia, com Economia, tudo, ajustando, né? Pagando o que é de obrigação. Tá? E a gente conseguiu manter tudo isso de pé. Fazer os projetos, economizar recursos e botar as ações para acontecer. Então isso leva tempo, não é da noite para o dia. Um processo de licitação, vou te dar um exemplo, Welter. Um processo simples de licitação de uma pavimentação de algumas ruas, digamos que eu quero pegar o determinado bairro, o bairro do Aloysio Pinto, eu vou pavimentar 5 ruas. Primeira coisa que eu preciso fazer é o estudo do solo, topografia. Faz, tá ok. Aí eu vou fazer a parte da medição. Faz, tá ok. Vou fazer a sondagem, a medição, aí vou fazer o orçamento. Vou fazer em paralelo, vou fazer em asfalto, aí faço o orçamento. Vou fazer o orçamento da drenagem. Aí faço cotação de preço. Depois de cotação de preço, faço o projeto. Quando o projeto está ok, aí eu encaminho para a licitação. A licitação vem um processo. Se tudo der ok dentro da licitação, você vai levar 40 dias só na licitação, da publicação até depois não ter nenhuma ação de nenhuma empresa para contestar. Mas só que antes disso, eu levo 4, 5 meses para construir esse projeto. Então é uma média de 5 a 6 meses para dar tudo ok para você ir para uma ordem de serviço, que quando dá uma ordem de serviço, a empresa leva 15, 20, 30 dias para iniciar a obra e depois leva 3, 4, 5, 8 meses para concluir a obra. Então, são coisas que a gente projetou final de 2021, que começaram a acontecer em 2022, outras que nós projetamos em 2022, que está acontecendo agora, outras que nós estamos projetando desde o final de 2022 e início de 2023 e vai acontecer no próximo ano. Então, tudo isso leva tempo, mas graças a Deus... Com compromisso, eu ia atrapalhar seu raciocínio agora, com compromisso, com gestão, com planejamento, com programação, consegue realizar. Exatamente. Tudo precisa ter. A vontade. Compromisso. Né? Primeiro tem que ter justamente a vontade. Isso. O compromisso, a responsabilidade, o planejamento. Tudo ok? Faz o projeto e viabiliza o recurso. Então, uma série de etapas que a gente tem a cumprir. E depois disso, para execução. Antes de vir para cá, eu falava com um rapaz de uma empresa, porque está até demorando na execução de uma obra. E a gente cobrando, porque tem um prazo. Né? E a gente notifica a empresa, vai cobrando. Tem todos esses problemas também, que às vezes as pessoas assumem o compromisso, começa a execução. Acontece, né? E demora do prazo. Né? E você é cobrado pela população e você precisa cobrar da empresa, cobrar agilidade. Tem que dar satisfação. Tem que dar satisfação. Claro. A satisfação o tempo todo. Eu vou inaugurar o Parque Esportivo, uma obra projetada de 1 ano, que começou em março. E a gente vai inaugurar em dezembro. Mas o prazo dela era a primeira quinzena de março. E poderia ter um aditivo de prazo, né? Não teve. Então, a gente inaugura com 3 meses de antecedência do que estava projetado por essa empresa. Tá? A gente consegue antecipar essa obra. Alguns casos a gente consegue, mas a grande maioria, as obras sempre terminam atrasando. Perfeito. E ninguém faz nada sozinho, né? De jeito nenhum. Equipe boa, apoios. A equipe, apoio, você precisa construir isso, né? E eu tenho assim, Welter, na minha equipe, até agora, a gente, desde quando assumiu, veja, nós temos 3 autarquias e 17 secretarias. Certo. Até agora, nós mudamos uma secretaria com 2 secretários. Uma secretaria de uma parceria que nós temos com o Partido dos Trabalhadores, que a indicação é deles, e a primeira não deu certo, saiu com 5 meses, veio a pessoa temporária substituta, ficou um período, depois precisou licença maternidade, e aí a gente mudou e permaneceu esse secretário. É a única pasta que a gente mudou. Sofreu alteração. E uma da Controladoria, que é um servidor do Estado, que passou 1 ano e depois pediu para voltar para o Estado. As demais secretarias,
a gente não teve alteração, não teve mudança, nem nos secretários, nem nos diretores. Então é uma equipe boa, coesa, uma equipe que não tinha... Comprometida. Muito comprometida. Que não tinha a experiência da gestão pública, porque muitos vieram da iniciativa privada. Entendi. E a gente preparou isso. Então a gente deu um crédito, deu um tempo, né, de amadurecer, de conhecer, cada um na sua secretaria, nas suas funções. Até porque são mundos distintos, realmente. Exatamente, Né, totalmente prefeito? diferente. Né? Você tem Esse uma aqui certa vem do privado, experiência ali, isso. mas não é a experiência da gestão pública. Isso. Como eu te falei, você tem um mandato de 16 anos de mandato de vereador, 4 de presidente da Câmara. Eu sou gestor da Câmara Municipal, tive 2 anos de mandato de deputado, trabalhando em muitas comissões, mas é tudo diferente da gestão municipal, do prefeito ali. Então, você vai adquirindo experiência no decorrer do dia a dia. Primeiro, você precisa estar comprometido, precisa ter vontade, precisa ter a seriedade e de dizer assim, vou fazer. Tá? A gente consegue liderar a nossa equipe, graças a Deus, muito empenhada, né? Superando as dificuldades do início, e depois, agora é continuar trabalhando e colher os frutos. Muito bom. Falar sobre continuar trabalhando, já que a gente está na reta final do ano, falar sobre o Encantos do Natal. Como é que está o Encantos do Natal, prefeito? Sucesso, né? Encantando. Encantando. Encantando o povo de Garanhuns, Muito bom. encantando os nossos turistas que têm ido para Garanhuns de todos os lugares do Brasil, até o turismo internacional a gente começa... Tem monitorado, tem acompanhado esse pessoal, tem monitorado, prefeito? Muito tem monitorado. bom. E qual é a vantagem, Welter, que a gente tem? Né? Eu sempre vou, especialmente num desfile. Quando você vai num desfile natalino, aí tem a população de Garanhuns que começa sempre, né? Grita o nome, chama, Sivaldo, prefeito, e cria curiosidade nas pessoas de falar, você é o prefeito, e muitos vêm para mim parabenizar, faz questão de vir parabenizar. Que bacana, rapaz. Isso. É um momento assim encantador. E as pessoas dizem, olha, eu sou de Olinda, eu sou do Recife, eu sou de Caruaru, eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou de Santa Catarina, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou do Rio, eu sou do Amazonas, eu sou do Maranhão, eu sou da Bahia, tá? Eu sou de Belém. Me falaram algum nome de uma cidade do Rio Grande do Sul. Eu encontrei pessoas de Gramado. Ó, tá? que bacana. Encontrei pessoas dos Estados Unidos. Encontrei pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, pessoas de Osasco, pessoas de Taubaté, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Né? Conheci pessoas de vários lugares. País né? todo. Que vêm. Agora, esse final de semana, por exemplo, tinha muitas pessoas de diversas cidades do Ceará. Pessoas de Fortaleza. Então a gente conseguiu quebrar aquela barreira de que o Encantos do Natal era mais um público regional, muitas pessoas do Recife, é o maior público que nós temos da capital. Da capital pernambucana, Recife, e segundo do estado de Alagoas, especialmente da capital Maceió. Mas a gente conseguiu realmente atrair público de todos os lugares do Brasil. E isso, o que é importante nisso, né? Começa a ficar cada vez mais conhecida. As pessoas dizem que estão encantadas, que estão adorando a decoração, o desfile. Tem pessoas que eu encontro e dizem assim, o segundo ano que eu venho, o terceiro ano que eu venho. Que legal. E falam, olha, esse ano tá mais bonito, esse ano tá mais belo. Tem que surpreender, né, Tem que prefeito? surpreender. Tem que surpreender. Até para que as pessoas possam voltar. Se voltar e encontrar a mesma coisa, Isso. não faz sentido vir mais outro ano aqui. Isso, então, verdade. A cada ano precisa inovar. E nós conseguimos, Welter, bater o recorde de público da história natalina de Garanhuns. Que Garanhuns, bacana. desde quando abriu, no primeiro final de semana, e eu estou falando de um evento de 60 dias, toda a ocupação da nossa rede hoteleira é 100% ocupada. Toda ela. Que 100%. maravilha. Que maravilha. Inclusive, no meio de semana tem hotéis que ocupam 100% também da rede hoteleira. Tem caravanas que as pessoas não conseguem ter vagas no final de semana e estão indo durante a semana. Mas também tem pessoas que não conseguem se hospedar em Garanhuns e estão se hospedando nas cidades vizinhas, como Bom Conselho, Jupi, Lagedo e até Caruaru. Pessoas que têm se hospedado aqui para poder ir conhecer o Encantos do Natal de Garanhuns. Então é um evento mais do que consolidado, um evento que completa este ano 20 anos, é um evento que começou no formato menor em 2003, que melhorou a um período do ano, que caiu na década ali no período de 2008, 2010, que teve uma repaginada na gestão passada e que a gente conseguiu repaginar novamente
desde o primeiro ano de Excelente. 2021. Então hoje a gente tem um formato realmente diferente, mais amplo. Era um formato de 8 pontos de decoração em praças e avenidas. Hoje a gente tem 22 pontos de decoração. Ampliamos bastante o Mais que desfile. dobrou. Mais que dobrou. Mais que Muito dobrou bom. o desfile natalino. Perfeito. E o mais importante, a gente faz mais com menos, tá? A gente tem praticamente hoje o mesmo investimento que era 2019. Para você ter ideia, em 2019 foi cerca de 4 milhões. Hoje a gente faz um evento com 4 milhões e 700, 4 milhões e 800 mil. E lembrando que pós-pandemia tudo aumentou, né? Tudo dobrou o preço. Mas a gente continua fazendo esse investimento e o retorno realmente tem sido muito grande para a nossa economia. E você acredita muito no turismo, né, prefeito? Acredito. Como puxador realmente no turismo. E a cidade tem se destacado. No nível Nordeste, Garanhuns tem se destacado. Exatamente. É muito evidente isso. Como você disse, é impossível sem não sombra de reconhecer. dúvidas, é o maior evento natalino do Nordeste. É um dos maiores do Brasil. Gramado tem um diferencial. Gramado assim e Canela ali, que é interligado. As pessoas sabem que é o charme do evento natalino. Mas eu recebi pessoas de Gramados. Muito legal. Agora no Natal. Pessoas da Serra Gaúcha. Não deixa a desejar. E que diz, olha, indiscutivelmente. não deixa a desejar. E importante que a gente faz tudo no 0800. Gramado você vai para um desfile de 20 minutos que paga R$250 no ingresso individual. Isso. E a gente faz o nosso ali desfile. no Lago Negro, ali paga ali também o espetáculo, né? Exatamente. Tudo é pago lá. Tudo é pago. Né? Então a gente tem aqui uma situação bem mais econômica. Só não paga quem é morador. Eu lembro que quando eu fui, eu tinha lá o comprovante, direito, a gente leva direito, eles abrem. Mas turista paga. Turista paga, bem pago caro, mesmo. Não é barato não. Mesmo, não é barato não. Então realmente assim é algo que tem destacado bastante essa coisa do Natal de Garanhuns. Agora, a cidade de Garanhuns, prefeito, não tem só se destacado acerca dos eventos. Os eventos têm sido naturalmente importantes por conta dos períodos, né? Movimentar ali toda a economia, a cidade, o comércio, a atividade econômica, mas existem também outros eventos, ainda permanecendo, só concluindo essa coisa dos eventos. Tem o Viva Garanhuns, tem o Festival de Inverno e cada vez mais a intenção é se posicionar realmente como uma cidade altamente turística e que promove grandes eventos. Isso. A gente tinha um compromisso também, Welter, dentro do nosso plano de governo, que se prefeito fosse resgatar os eventos de Garanhuns. Exemplo dele, o Garanhuns Jazz Festival, que é um evento no período de carnaval. Carnaval, né? Que pega um público diferenciado, tá? E que a gente tinha perdido isso para Gravatar. A gestão passada não teve interesse e perdeu. O ano passado nós resgatamos. Aliás, este ano nós resgatamos o Garanhuns É um evento Jazz muito bacana. Festival, um evento diferenciado. E esse ano, proporcionalmente, segundo os dados da Impetu, você pode pesquisar, Garanhuns foi o município, proporcionalmente, que mais atraiu turismo no estado de Pernambuco. Não estou dizendo que a gente teve mais pessoas em Garanhuns do que teve em Recife. Sim, Olinda e tal. Mas no turismo, na rede hoteleira, nós tivemos 100% de ocupação. 96%, 97%. Enquanto Recife ficou em 30%, 40% de ocupação. Então a gente teve, segundo os dados da Impetu, o maior turismo no período de carnaval. Nós resgatamos a festa de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade, que também tinha sido extinta. E é ali onde a gente faz o São João de Garanhuns, com atrações regionais, mas com grandes artistas, né? Como Jorge Deltinho, Petrúcio Amorim, Alcimar Monteiro, Nando Cordel, Santana. Todos esses já se apresentaram na festa de Santo Antônio. O Viva Garanhuns, que a gente ampliou, que era o antigo Vivas Dominguinhos, que foi preciso mudar de nome, porque tem uma ação desde 2019 da família de Dominguinhos, por direitos autorais, e tinha um custo para fazer da festa. Então a gente, para não ter essa briga, a gente optou em mudar para o Viva Garanhuns, em homenagem ao Mestre Dominguinhos, que é a festa na esplanada Mestre Dominguinhos, que inclusive foi um projeto de lei que eu coloquei logo após a morte de Dominguinhos, enquanto era vereador na Câmara Municipal de Garanhuns. Então a gente cresceu esse evento, tivemos a oportunidade de realizar pós-pandemia pela primeira vez este ano. Foi um evento que era de 3 dias, a gente fez de 4. No próximo ano vai ser um evento de 5 dias, que a gente anunciou algumas atrações com um ano de antecedência e a grade completa com mais de 6 meses de antecedência, proporcionando isso
para que o comércio de Garanhuns se organize, se bom, planeje direitinho muito bom. e a gente possa vender para o turista, né? As pessoas de todos os lugares do Brasil Se programar para vir saber o que é que tem. Diferente do que a gente tem um festival de inverno, que é o evento seguinte. Né? A gente tem um festival de inverno, depois do Santo Antônio, e um evento que você vem conhecer as atrações faltando 10, 12 dias. O que é que a gente vai fazer no próximo ano? A gente tomou a frente e vamos realizar o FIG, que é o maior evento multicultural do Brasil. Está decidido, isso é certo, prefeito. 100% decidido. Com 11 meses de antecedência, a gente já anunciou grandes atrações. 10 meses a gente anunciou outras atrações. E a gente espera, agora no início do ano, no mês de março ou final de fevereiro, anunciar toda a grade do FIG, pelo menos a grade nacional, que a gente não vai colocar na convocatória, porque a convocatória vai ter os artistas regionais, pernambucanos e de Garanhuns. Então a gente vai anunciar toda essa grade, né, nacional, um evento que vai ser de 18 dias, que também vai fomentar bastante a nossa economia. E no segundo semestre a gente criou o evento religioso, o Viva Jesus, que a gente tem 5 dias de programação, que tem um atrativo em pesquisas internas. Ele é um evento hoje que já supera o Santo Antônio, supera o Garanhuns Jazz Festival. A gente só está atrás do Natal, do FIG, que é o evento que a população mais gosta, que mais tem um atrativo, e está muito semelhante, por enquanto, ao Viva Garanhuns, tá? Um percentual pequeno que está, porque é um evento que vem consolidando, e especialmente pega um público católico mesmo e o público evangélico, né? E por fim, é o Natal que a gente vem realizando. Era um evento de 50 dias, que a gente está fazendo agora de 60 dias. Então você tem um atrativo anual de programação de eventos. Mas para a gente fomentar o turismo, não pode ser só os eventos. A gente vem preparando a cidade para fomentar o turismo, dentro daquilo que eu falei a você, de requalificação, de implantação de pontos turísticos, além dos que a gente tem da iniciativa privada. Então eu acredito muito nesse investimento, nesse segmento do turismo, para que a gente possa aí movimentar a cidade para gerar emprego e renda. E a gente vai fazer também, Welter, com isso, atrativos para que grandes investidores possam investir em Garanhuns. Por exemplo, se você olhar para Garanhuns e ver que no Festival de Inverno, que no Viva Garanhuns deste ano, pela primeira vez, teve 100% da ocupação da rede hoteleira. E no período de Natal, além de Garanhuns, que é uma cidade polo regional, que sempre tem uma movimentação grande de viajantes, de pessoas que fazem negócios na região, a gente hoje não tem mais hotéis disponíveis. É uma briga que as pessoas foram em busca de se hospedar e não tem, estão se hospedando em cidades vizinhas. Então você já tem aí um leque de oportunidades, né, para você fazer investimento, e tem muitos empresários que já têm conversado comigo, desenvolvendo projetos para fazer esses investimentos, que vai gerar emprego e renda, né, na cidade. Eu acho que a gente está num caminho realmente promissor, e eu acredito muito que o investimento do turismo vale a pena. E é por essas e outras que dá para guardar um FIG 2024 surpreendente. Sim, a gente já vem trabalhando isso, como eu falei, com grandes atrações, trabalhando os outros polos, buscando parcerias com a iniciativa privada, com o governo federal. A gente quer parceria também com o governo do estado, para a gente crescer. A gente fala, Welter, do Festival de Inverno, é o maior evento multicultural do Brasil. É um evento de 34 anos, vai completar no próximo ano, com 32 edições no próximo ano, né? Porque teve 2 anos que a gente não teve por conta da pandemia, em 20 e 21. Mas é um evento mais do que consolidado, um evento que você leva para o cenário nacional aí grandes nomes da música popular brasileira. Eu, inclusive, costumo dizer às pessoas que existe 2 Garanhuns, uma antes do Festival de Inverno e outra pós o Festival de Inverno. A gente mudou o conceito da cidade, levou a cidade no cenário nacional, tá? Começou a despertar, a conhecer. E isso é um caminho que, se a gente continuar investindo, é um caminho sem volta, é um caminho crescente, é um caminho bom para a cidade, né? Às vezes algumas pessoas não entendem isso, o que é a força do evento, o que é o investimento que a gente está fazendo. A gente não faz festas, a gente faz eventos. Não é só para diversão e alegria. A gente está fazendo eventos que vai trazer renda e desenvolvimento para a cidade. Agora são eventos que a gente vai planejando, crescendo. E inclusive eu digo isso, Caio, meu filho,
que me acompanha aqui, que me acompanhou em algumas reuniões, ouviu testemunhos de pessoas empresárias de Caruaru, Recife, em um determinado momento, e outras com pessoas do Rio Grande do Sul e São Paulo que querem fazer investimentos em Garanhuns. E eles falaram que, dentre das coisas que eles colocaram no radar para observar Garanhuns, o mercado de Garanhuns dos últimos 3 anos, além de toda a região, mas o mercado de Garanhuns, os cursos de medicina. Garanhuns é a única cidade no estado de Pernambuco, tirando a capital, que tem 3 cursos de medicina, e 2 nós conseguimos na nossa gestão, inclusive um com a nossa autarquia, que há 2 semanas atrás realizou o concurso. Então a gente tem 3 cursos de medicina, que é fundamental. Um que é público, na UPE, e 2 que são privados. Os polos e pontos turísticos que a gente está requalificando, que a gente está investindo, tem atraído muito turismo. E os eventos. Tá? Então, eles têm olhado esse cenário e têm entendido, inclusive conversado comigo, se a pretensão nossa é continuar investindo, ampliando, para que eles possam ter a segurança de que vão investir em Garanhuns dentro dessa pegada. E, claro, no futuro próximo, quando chegar outro prefeito, outra prefeita, entender que os eventos fazem parte do cenário de Garanhuns, mas que fazem, sobretudo, parte do desenvolvimento e da economia da nossa cidade. Então a gente começa a projetar realmente essa cidade. E aí, depois disso, o que é que vai atrair? Uma cidade que vai passar a se tornar autossustentável, uma cidade que vai se tornar rica de investimentos do turismo. Vai começar a vir grandes empreendimentos. Hoje a gente tem atraído empreendimentos de pequeno e médio porte. E vão começar a vir grandes empreendimentos. Indústria, eu não tenho dúvida. tudo, Indústria, porque o mercado. Pessoas vão vir para o mercado. Verdade. Né? Se o mercado é promissor, as pessoas vão vir para o mercado. A cidade prontinha ali, naturalmente, ela. Por isso que é importante preparar a infraestrutura da cidade, nos bairros distantes, no centro da cidade, nas principais avenidas, e projetar a cidade para o futuro. É esse caminho que a gente está fazendo. Muito bom. E eu acredito que, para quem duvida, para quem não tem essa segurança, no futuro próximo, daqui a 4, 5 anos, vão entender o que a gente está investindo, o que a gente está projetando, e vamos ter resultados promissores e colher os frutos dentro daquilo que a gente imaginou, que a gente projetou e planejou. É por essas e outras que, pesquisa divulgada recentemente, você tem 70% de aprovação? 70% de aprovação, praticamente. Fruto desse trabalho, né, das áreas que a gente vem melhorando bastante. E eu acredito, com toda humildade, a última pesquisa que foi publicada, né, ela foi em outubro. A gente vai ter aí um caminho, a gente já está em dezembro. Se fosse um cenário de hoje, seria um cenário um pouquinho melhor, não tenho dúvida disso, porque de lá para cá muitas coisas aconteceram. Muito bom. De lá para cá a gente teve o Encantos do Natal, que surpreendeu a todo mundo. De lá para cá nós tivemos o anúncio do Viva Garanhuns. De lá para cá nós tivemos muitas entregas de requalificação de unidade básica de saúde, de escolas, de praças, de pavimentações, de iluminação em LED, inclusive nos 3 distritos, nos principais bairros da cidade. Então, de lá para cá, nesse período final de outubro para agora praticamente final de dezembro, são 2 meses de muitas ações, de muitas entregas, e que a gente está gradativamente nisso, tá? A gente ainda tem muitas ações e entregas para fazer, né? Numa escala grande. O Muito próximo ano vai ser um ano de muitas entregas. Basta dizer a você, eu tenho uma agenda de entregas agora, final do ano, de praças, de requalificação de UBS, de escolas, de requalificação de escolas, de academias, do parque esportivo, que a gente inaugura dia 21. Em janeiro, eu tenho entrega de 3 unidades básicas de saúde que a gente construiu. Vou ter entrega de praças, vou ter entrega de 2 creches em fevereiro, de 2 quadras, de mais requalificação de escola, de mais requalificação de UBS e de centenas de pavimentações de ruas e recapeamento. Então, além das academias e praças, então a gente vai ter esse investimento gigantesco em todas as áreas. Então, não tenho dúvidas que no futuro próximo, quando você vê, com toda humildade, tá? Quando você vê resultado de uma pesquisa em Garanhuns, qualquer cenário que seja uma pesquisa livre, independente, séria, a gente ainda vai estar no cenário bem melhor desse de aprovação. Favorável. Muito bom. Prefeito, a gente vai ficando por aqui. A conversa está maravilhosa. Acredito que se fosse para a gente continuar aqui mais 1 hora, pelo menos, a gente teria muito conteúdo, muita coisa para falar, né? Sobretudo resultados, que esse é o objetivo do nosso programa, do nosso espaço aqui, trazer realmente os gestores para falar daquilo que tem feito, né? Tem mostrado os resultados. Então, da satisfação, mais uma vez, da alegria de abrir esse projeto com você aqui em nosso estúdio.
Eu que agradeço, Elton. Eu vou marcar a sua história e você a minha, né? Eu vim Isso. aqui abrir o seu programa, né? Para mim é realmente uma honra em fazer essa pauta. Por aqui eu sei que ao longo do tempo eu vou ter a oportunidade de voltar outras Certamente, vezes, mas claro. que aqui vai passar muitos outros prefeitos, prefeitas, gestores, Isso, né? Secretários, secretárias, pessoas envolvidas isso. com o desenvolvimento do estado de Pernambuco, com a cultura, com a gestão. E eu fico feliz em ter recebido o seu convite para a gente Maravilha. estar aqui e a oportunidade, né, para a gente falar, interagir, falar das nossas ações, dos nossos investimentos, falar um pouco da nossa história quando nós começamos, porque as pessoas às vezes... Nem todo mundo sabe, Não, né? exatamente, Né? não sabe Por isso qual que a eu fiz questão história, de né? perguntar As isso. pessoas acham que chegou ali, né, o prefeito, não Isso, sabe o que isso, veio, isso. que Como foi chegou, o construído processo ao que longo passou. desse tempo. É, E olha que eu vou, para finalizar, eu até te contar uma história, é, que numa roda de conversa de adolescente, eu tinha 14 anos. sim. Morava na Oliveira Lima. E a gente estava numa pracinha acanhada, pequena, e começava aquela história de dizer: ah, qual é o teu sonho? Ah, um dia sonho em ser jogador de futebol. Ah, eu sonho em ser médico, eu sonho em ser isso. Qual é o teu sonho, Sivaldo? Meu sonho é ser prefeito de Garanhuns. É sério, você falou 14 isso. anos. E as pessoas, Caramba. daquele garoto, né? Naquela roda de conversa com pessoas de 12 a 16 anos, eu tinha 14 É. na época, eu disse: meu sonho é ser prefeito de Garanhuns. E aí, depois, eu acho que o de 15, 16 anos brincou até assim comigo. Não, vereador. Eu disse: não, vereador não, quero ser prefeito de Garanhuns. Mas eu passei pela escola de vereador, 4 mandatos. Muito Mas bom. eu tinha esse sonho realmente de ser prefeito da cidade, para fazer as entregas, para fazer as coisas Que acontecer. bacana. Então a gente construiu isso. Eu sou filho natural de Garanhuns, tem raiz, tem história. Meus 3 filhos são de Garanhuns. Então é uma cidade que Papai do Céu escolheu para eu nascer, né? Tem uma história toda de vida, e eu estou tendo a oportunidade agora e Cuidar da superando vida os desafios, cuidar de da vida das pessoas. Então a responsabilidade Muito bom. assim muito grande, e eu vou dizer o que eu disse no momento mais difícil, e Caia é testemunha disso. Quando as pessoas duvidavam, né? Porque aquele momento não tinha entregas, a pandemia, e eu dizia às pessoas: não se preocupem, tenham paciência, que eu não vou jogar essa oportunidade fora. Eu me preparei a vida para ser prefeito da Muito nossa bom. cidade. E vai ser uma oportunidade, a gente tem um planejamento, as coisas vão acontecer. Eu sei que o momento é difícil, mas a gente vai superar. E no futuro próximo vocês vão entender e vão ver, e vão olhar no retrovisor e vai dizer: valeu a pena acreditar, valeu a pena esperar. E eu acho que a gente começa a colher os frutos daquilo que a gente plantou, daquilo que a gente projetou, de tudo que a gente construiu. E eu espero que o próximo ano realmente seja um ano ainda mais promissor, de muitas entregas, de muitas ordens de serviço, e que a gente continue pegado, como eu digo assim, pegado no serviço o tempo todo, 24 horas, diuturnamente, de domingo a domingo, empenhado, fazendo as ações e as entregas. A gente sabe que nunca vai agradar todo mundo, e longe de mim querer fazer isso. Mas eu não tenho dúvidas que quando você pega uma pesquisa com 70% de aprovação, que isso vai crescer, não tenho dúvidas disso, e volto a dizer com toda humildade, porque eu sei o que a gente que a gente planejou. Eu sei o que a gente vai executar. E o que tem feito. E o que a gente tem feito. Quando a gente para debater e dizer: olha, tudo que a gente construiu, do cuidar das pessoas, das ações importantes, da infraestrutura, da educação, implantar a educação em tempo integral. E olha, Welter, que quando a gente assumiu, 74% dos nossos alunos, até 7 anos de idade, sequer sabiam ler e escrever. E eu volto a dizer: a gente assumiu dentro de uma pandemia, uma aula remota à distância, que os alunos já estavam saturados para assistir aula pelo telefone, pelo computador. Demais. E a gente virou a página. No meio desse ano, a gente conseguiu virar do que era 74% até 7 anos de idade que não sabiam ler nem escrever. A gente tem hoje 76% até 7 anos de idade que aprenderam a ler e escrever. Sensacional. A escola integral que a gente implantou Muito ano bom. passado, Garanhuns hoje é o 2º município no estado de Pernambuco com mais alunos em escola em tempo integral. E a gente começou o ano passado, atrás apenas do Recife. Então são investimentos que a gente tem feito na educação, que é muito importante, como outros que a gente tem feito. Então é nessa pegada que a gente vai continuar, e eu espero aqui no próximo ano ter a oportunidade de retornar ao seu programa aqui, e a gente falar de muitas outras ações na nossa cidade. Claro, levar o conhecimento, porque a rede social ela tem a vantagem, né? Ela não é coisa local, Isso. ela é uma coisa mundial. Isso. Então a gente vai ter a oportunidade
que eu tenho certeza que você vai ter uma grande audiência. Maravilha. E eu quero aproveitar Amém. aqui e desejar a você e a sua equipe sucesso, prosperidade no seu trabalho e, claro, aproveitar também e desejar um Natal de muita luz, de muita paz, mas, sobretudo, de muitas bênçãos. E que 2024 seja um ano produtivo e de muito trabalho para você e para todos nós. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Amém, maravilha, coisa tão boa. E a programação vai até dias de janeiro? 7 de janeiro. 7 de Então, janeiro. corram, quem não foi ainda, vá conhecer o Encanto do Natal de Garanhuns 2023, para que no próximo ano, quando vocês voltarem lá, ver que o Natal ainda vai superar o de 2023, porque a gente já começou a projetar e trabalhar no Natal do próximo ano. Muito bom. E para ter sucesso tem que ser assim mesmo. Tem que planejar direitinho, tem que programar para poder obter êxito em tudo que se faz. E é muito evidente realmente os resultados ali em Garanhuns. Inclusive, esse fim de semana, dia 19, estou indo lá com a família, vou levar meu Heitor, minha Licinha, vou levar todo mundo, ver se leva a mãe também. Minha mãe não foi, minha irmã foi esse fim de semana agora. Foi, minha irmã com o cunhado, Gostou? com o sobrinho. Todo mundo, prefeito. Que coisa boa. Todo mundo Qual a satisfeito. idade dos seus filhos? Encantado. Heitor tem 13 e Lícia tem 7. Vão gostar. Eu Pode não ser. tenho, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Então, enfim, mais uma vez, agradecer aqui a disponibilidade do prefeito Sivaldo Albino, que veio aqui ao nosso estúdio conversar, falar um pouco sobre a gestão dele e certo de que certamente aí ao longo de 2024 a gente vai ter muita coisa aqui para falar sobre Garanhuns. Agradeço a você pela audiência e nós temos um encontro marcado no dia 21 de dezembro, tá bom? Nós temos encontros marcados aqui ao vivo também, dia 21, dia 26 e dia 28. Tem o prefeito também de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, vai passar por aqui com a gente, vai conversar, a prefeita de Bezerros, a Luciela, enfim, a gente tem uma programação até o finzinho do ano, todo mundo vai conferir tudo aqui em detalhes. Um grande abraço para todo mundo e a gente se encontra. Vamos lá,